Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 23. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Filosofia Capital. Bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal que traz análise e insights assertivos acerca do mercado financeiro, principalmente dos nossos ativos, né? Que seria o nosso da bolsa, nosso mini índice, mini dólar aqui. Pessoal, bora começar aqui primeiro vendo os nossos índices, né? Os demais índices americanos, eles estavam um pouco mais para queda, né, pessoal? Eles estavam flat na queda, tá? Na abertura de mercado. Mas depois da abertura do mercado americano, eles devolveram parte da queda, tá? Setor de energia tá forte, né? Então o petróleo ele tem se valorizado, tá? 2,40, 2,50, né? Na abertura do mercado americano ele teve um pequeno arrefecimento, mas ainda tá, né? Eu acho que ele chegou a 3%, né? Ou quase 3%, tá? Os metais, galera, silver, né? O gold, o ouro e a prata já nas máximas. A prata ela tá para na máxima, né? US$ 100 já. O ouro se encaminhando, né? Aqui nas máximas. Os nossos minérios eles estão a uma alta forte, tá, pessoal? Alta forte e consolidada, tá? E se nós formos olhar aqui nosso minério de ferro também, né? Só que ele estava numa alta mais tímida, tá, pessoal? Tá 0,49, 0,57, ele ficou um pouquinho mais numa alta, né? Mas não acompanhou com tanta força conforme os outros, tá, galera? Então, dado isso, bora aqui pro nosso mini índice, tá? Hoje nós tivemos compras e vendas, né, pessoal? Mas hoje o mercado ele ficou um pouquinho mais obscuro, tá? Ele ficou um pouquinho mais um pouco mais mastigado, né? Praticamente umas 2 horas de mercado, mas o que nós podemos explicar com isso é o nossos juros, né, pessoal? Olha só os DIs aqui, né? Então os DIs eles estavam 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, né, de alta e de baixa, né? E depois ele ficou um pouquinho mais flat, tá? Um pouco mais flat para alta. Só que lá pelo meio-dia, 11h, meio-dia, meio de pouco, nós vimos aqui um arrefecimento, tá? E isso aqui, esse arrefecimento, ele produziu uma movimentação de alta para nossa bolsa, tá? Inclusive a nossa bolsa, pessoal, olha só, ela foi lá renovar, mas não conseguiu passar, né, da máxima, né? Então ele tinha deixado uma máxima ontem, renovou, mas recusou, né, galera? Foi um movimento bem esticado. Esse movimento aqui, que eu mostro aqui no nosso mini índice, é justamente quando o nosso juros arrefeceu, né? Isso aqui foi muito bom para nossa bolsa, né? Então ela conseguiu performar aqui para alta, né, pessoal? Então, abertura de mercado, né? Nós já temos já um gap de mais de 0,5% de alta. Ele fez uma movimentação, né? Um pouquinho, quase procurando aqui o nosso ajuste. Ele tocou depois o nosso ajuste. Essa aqui seria uma excelente compra depois, mas já vou chegar lá, né? Então ele fez essa movimentação, né, de alta, voltou. E aqui, galera, conforme eu falo para vocês, né, que a gente tem uma compra aqui de risco para já vir desafiar essa máxima, tá? E no nosso mini índice não está tão perto assim, né? Tá tão perto assim a máxima, né? Máxima de mercado. Tá da onde nós estamos, bora ver quanto tá. 950 pontos, né? Então não tá tão perto assim. Tem uns 1000 pontinhos. Não sei se ele vai ter força para chegar, né? Então ele quase chegou a 1% e aqui nós temos o nosso índice, né, de volatilidade que ele fica calculando, né? Então a gente tem aqui a volatilidade,
a volatilidade aqui, né? Ele fica calculando individualmente, tá, pessoal? Ele calcula individualmente a primeira 1 hora de mercado, a segunda e a terceira, mas ele não calcula todas as horas, né? Ele só vai lá, calcula a primeira hora de mercado e plota aqui, né, uma região onde possivelmente estaríamos sobrecomprado e uma região sobrevendido, tá? Então ele faz todo esse cálculo, né, galera? Então a gente fez essa movimentação, né? Que seria um pouquinho interessante a partir de uma compra para cá. Aqui a gente tem um micro S&P, né? Um pouco flat na queda e tal, mas ele fez uma movimentação de queda aqui, tá? Quando ele fez essa movimentação de queda, que ele meio que lavou essa liquidez, aí eu entendi que possivelmente poderia voltar aqui no nosso ajuste, tá? Então seria mais interessante ele voltar numa liquidez, tá? Uma liquidez um pouco mais uma liquidez um pouco mais aqui em cima, né, para a gente voltar. Então a abertura do mercado americano para a gente voltar para este preço aqui de aceitação, né? Porque a gente tem uma liquidez aqui, depois ele puxou essa liquidez aqui, tá? Ele puxou uma liquidez e aqui a gente tem uma liquidez maior, né? O preço ficou aqui meio que brigando, a abertura do mercado à vista, tudo na compra, né? Quando ele fez essa movimentação que ele não conseguiu perder nem buscar, aí aqui, galera, é o seguinte, a gente está numa aceitação. Aceitação você passa meio que calor, né? Então, porque o preço vem aqui e trabalha. Então, fazer um scalp aqui, né? Já seria interessante para nós virmos buscar essa máxima aqui, né? Só que ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu. Inclusive, depois da abertura do mercado americano, eu fiquei observando as agressões, olha só, né? Então a gente tem aqui a agressão de compra, desce um pouco mais sem força, né? Na compra, desce um pouco mais sem força. E quando ele fez essa movimentação em cima dessa liquidez, né? Aí eu identifiquei aqui uma possível compra que não rendeu, né? Não rendeu muito. O alvo seria, pelo menos nós vimos desafiar de novo a máxima, né? Só que juros não estava ajudando, né, galera? E depois disso aqui, galera, eu comecei a notar um arrefecimento, tá? Então, um certo arrefecimento aqui, né, galera? Então ele fez essa movimentação e aqui eu não me senti mais propenso a comprar, só que ele fez essa movimentação aqui, né, galera? Que ele vem, toca, perde, depois ele toca por baixo, galera. Aí aqui essa venda aqui para mim foi a mais fácil do dia, tá? Então ele perde esse range, tá? Porque ele já não conseguiu subir, né? E aqui, até aqui, galera, a gente tem um cenário um pouquinho mais obscuro, tá? Eu sei que estava um pouquinho propenso para compra, mas estava um pouquinho mais obscuro, porque o nosso juros, galera, e os juros é o que movimenta, né, a bolsa. Olha só como ele estava, flat. Só que depois veio o arrefecimento, né? E esse arrefecimento produziu no nosso mini índice justamente essa subida aqui, tá? Então, quem conseguiu essa movimentação, que eu diria que seria uma movimentação, que é o trade de livro, né, que eu falo para vocês, que a gente tem aqui preço de aceitação, rejeição e aqui uma rejeição também, né? Ele perde esse range, né? Volta, toca por baixo e vem para renovar a mínima, né? Então, essa é a venda, foi a venda mais fácil. E aqui acabaria a operação, né? Mas depois o nosso juros então correlacionado, olha só, né? Olha aqui como que tá a Petro agora, tá 3,37 de alta, né? Nossa Petro, a Vale tá deixa eu ver quanto tá a Vale aqui. Deixa eu ver aqui a nossa Vale 1,47 de alta nesse momento. Então os nossos as nossas ações, olha só, então elas deram uma barrigada de alta, né? Os nossos índices e ETFs, né? Principalmente depois da abertura do mercado americano, produziu essa movimentação aqui de alta. Não estava tão claro, galera, não estava tão claro,
tá? Não estava tão claro essa movimentação de alta, mas aqui ela já ficou. Mas aqui eu tenho que esclarecer, aqui é a compra de risco, né, pessoal? Aqui já é uma compra de risco, porque os DIs, conforme eu mostro para vocês, né, os DIs, eles fizeram um certo, né, eles fizeram um arrefecimento, mas depois devolveram um pouco, né? E o nosso mini índice ficou fazendo essa movimentação, né? Um pouquinho aqui mais errônea. Chegou no 1%, deu-se por satisfeito, né, galera? Então, basicamente foi isso aqui para o nosso mini índice, tá? Agora para o dólar, pessoal. Nosso dólar. Dólar obscuro, né? Um pouquinho mais obscuro, tá? Somente na abertura de mercado, vocês. Deixa eu mostrar aqui para nós, né? Olha só como tá o nosso DXY. Agora que ele tá realmente caindo um pouquinho mais, mas nem tanto, né? Tá 1,18. Ele ficou aqui, né? Ele ficou aqui meio que preso, tá? Tava 0,5 de alta, 0,05, 0,2, ficou meio que negativo, né? Mas bem leve, tá? Uma queda bem leve. E o tá. E o nosso os vértices, né? Opa, cadê os vértices? Aqui é a carteira, né? Então os nossos vértices, eles estavam um pouco flat, mas um pouco mais ganhadores. Depois, com a descida dos juros, né, os vértices eles começaram a ficar ganhador, tá? Então os pares de moedas, né, as moedas mais fortes e as emergentes, as nossas companheiras aqui do real, elas começaram realmente a ganhar, tá, pessoal? Mas depois entregaram um pouco, né, galera? Depois entregaram um pouco. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, que ele fez essa movimentação, tá? Então ele fez essa movimentação aqui na abertura. Então a gente tem aqui a máxima da CME, mínima da CME, taxa mínima de câmbio, a taxa máxima de câmbio tá aqui em cima, tá? Tá aqui a taxa máxima de câmbio, tá no 325, né? 325, nosso BRLT, né? Então o câmbio ele ficou um pouco mais flat aqui, né? Nesse range, mas nós temos aqui o ajuste e o POC. Então quem conseguiu comprar no ajuste e levar para o POC, né? E para a máxima da CME, fez uma leitura excelente, né? Aqui já para nossa primeira hora de mercado. Então ele fez a segunda petax aqui embaixo, galera, e aqui tem algo um pouquinho mais contraditório, tá? Que aqui eu poderia realmente aqui uma comprinha, seria um pouco interessante. Por quê, né? Não porque o gráfico ele tá montado, né? Que é fácil a gente dizer onde a gente deve comprar, né? Por exemplo, eu posso vir muito bem falar aqui que aqui eu vendo e aqui eu compro. Não, mas conforme vocês podem ver nos outros vídeos, né? Que aqui tá meio que excelente, né? Uma compra, porque a gente tem o nosso índice de volatilidade, olha aqui, o índice de volatilidade, ele tá aqui no dólar, que eu vou desenhar, tá aqui, né? Então tá aqui, ó, índice de volatilidade, né? Então, taxa mínima de câmbio e aqui o nosso primeiro spot do dia, né? Então ele ficou aqui no primeiro preço futuro, tá? Tá certo que ele veio trazer, ele dessa liquidez ele trouxe aqui para baixo, mas essa uma compra aqui para já vir aqui e tocar nesse por baixo, né? Conforme eu falo para vocês, que esse aqui é o nosso trade location, né, pessoal? Então ele tem essa liquidez, né? Traz mais abaixo, toca por baixo e aqui seria uma venda. Só que essa compra aqui eu achei excelente, né? E aqui encerrar a posição, tá? Por mais que ele tenha andado um pouco, porque ele fez uma movimentação de queda aqui, ele fez uma movimentação que ele poderia vir buscar aqui o nosso preço futuro, né, pessoal? De novo, mas essa aqui seria um lote, né? Então aqui
possivelmente aqui o trade levaria um stop, tá? Segundo o nosso operacional. Tá, então o mercado ele fez a segunda Petax, né? Primeira Petax, depois fez a segunda e aqui novamente, né? Então a gente tem basicamente, né, o mesmo setup, entre aspas, porque o mercado ele não tem setup, né? Mas a gente entende que quando ele chega num suporte, numa resistência e produz algum gatilho de compra, né? Somente aqui no preço futuro, a gente pode estar especulando, tá? Ele fez essa movimentação, galera, aqui, né? Foi lá em cima, acima do 310, né? E também aqui a gente está no 300, tá, pessoal? Então tem que ter muito cuidado, porque ele vai ficar aqui 300, né? Ele ficou positivo, negativo e agora tá meio flat, né? Tá 0,01 de alta, né? Tá meio que no zero, conforme os nossos as nossas outras moedas, né? Mas ele tá um pouco mais positivo, tá? As moedas mais fortes, elas estão um pouco mais ganhadoras do real, tá? Neste momento. Então ele fez essa movimentação, né? Que ele fez o preço futuro, ele volta, aí aqui ele deixou um gatilho de compra justamente, pessoal, para vir desafiar a máxima, né? Então a gente tem aqui, se no mini índice a gente tem aquela operação que é bem fácil, essa aqui para mim foi a mais fácil, tá? Do câmbio, que ele vai, né? Rompe a máxima, volta no preço futuro, né? E depois vai vir para retomar aqui a alta, né? Mas ele recusou e depois que ele fez desse preço futuro, o terceiro ele veio buscar o preço à vista, tá? Então aqui está um pouquinho mais difícil, né, de trazer do preço futuro para o preço à vista, porque ele já fez ele fez uma Petax vendedora, né? Porque o que nós temos, né? A gente tem a maior liquidez. Como nós sabemos que a Petax ela está vendedora, a primeira, se nós não temos a referência a outras Petax, é a maior liquidez, tá? Então, se ele está fazendo, se tem uma maior liquidez aqui, ele coloca o preço futuro abaixo, possivelmente nós vamos ter uma movimentação de queda, tá? Mas como o câmbio hoje, né, especialmente hoje, ele está um pouco mais flat, um pouco mais mastigado, e aqui não tem nem 30 pontos, tá? Nesse range, se eu não me engano, tem 28 pontos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 28 pontos e meio, né? Então ele não andou nem 30 pontos. O câmbio ele tá um pouco mais flat, porque para as outras moedas tá um pouco mais flat também, né? Não tá uma alta ou uma baixa consolidada, conforme também no nosso DI. Então, esse cenário aqui ele fica um pouquinho mais errôneo e difícil de ser operado, tá? Mas como nós sabemos, né, a macro e microestrutura de mercado, como nós temos uma compra aqui, né, e quem conseguiu trazer do preço futuro dessa terceira para o preço à vista e o spot aqui está totalmente correto, mas aqui a gente tinha uma compra, tá? Tinha uma operação certamente de protocolo, uma compra aqui que ela teria rendido em 5 pontos, né? Porque o alvo seria o preço futuro. Ele foi mais tarde, né? Então ele veio buscar mais tarde esse terceiro preço futuro, né? Mas dá para ter ganhado alguns pontos, né? E depois ou levar um stop aqui, tá? E aqui, galera, ele fez o nosso D0, né? Aqui em cima, no 12 nós temos o D mais 1, que é a Petax de ontem, tá? Então ele fez essa movimentação e recusou a Petax de ontem, né? Fez o nosso D0, que é a Petax de hoje, né? Então não fez a movimentação que seria possível uma venda, né? Porque ontem, galera, se eu não me engano, é porque não tá aqui a nossa Petax, né? Não tá mais aqui. Eu já atualizei ela, mas ele fez uma movimentação que ele veio do preço futuro, né? E, se eu não me engano, ele buscou à vista, que é uma movimentação que ele não fez aqui, né? Ele não deixou um gatilho aqui de venda, só fez uma movimentação um pouco mais
alta aqui e buscou o nosso 300, né? Fez uma leve movimentação de alta e está recusando o 300. O que é interessante, pessoal, o que é interessante, ele deixar esse range, tá? Então ele vai ficar aqui em cima do 300. Eu prefiro que ele vença, né? Venha por 300 e 350, ou perca e venha por 200, 250, tá? Aqui em cima do 300 é um pouquinho mais conflitante, né? Aqui tem opções de compra e de venda de institucionais, principalmente de exportadores e importadores, sendo que a melhor venda para cá, para nós retomarmos teoricamente por 300, seria no 25, tá? E a melhor compra seria no 75, tá? Então, basicamente é isso, né, pessoal? Pessoal, deixem um like, compartilhem com amigos de vocês. Dúvidas? Escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Bons trades!